Olá, queridos e queridas alunas do primeiro ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia. Eu me chamo Mayara Cabral, sou do programa Residência Pedagógica e estou sob a orientação da professora Josinalva Barbosa. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre fluxo de energia nos ecossistemas. Vamos lá? Na nossa última aula, nós aprendemos que a energia transita entre os organismos de uma cadeia alimentar e como eles são classificados em níveis tróficos. Em nossa aula de hoje, nós veremos como essa energia transita nos níveis tróficos. Vejam que a fotossíntese é a principal forma de entrada de energia na maioria dos ecossistemas, transformando energia luminosa em energia química. Nesse processo, nós temos que uma planta utiliza água e CO2 e produz oxigênio e glicose. E a energia utilizada para essa produção é a energia luminosa, provinda do Sol. Então, nós temos a energia luminosa sendo transformada ou sendo convertida em energia química. Sim, mas para que serve essa energia? As utilidades são fabricação de moléculas e a realização de movimentos celulares, o que permite a construção de tecidos, locomoção e reprodução dos organismos. Aí você me pergunta, mas como a energia se distribui nos ecossistemas? Já sabemos que a energia pode ser transferida entre os organismos. Quando falamos em fluxo de energia, dizemos que ele é unidirecional. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela origina-se no Sol, mas não volta para ele. E o fluxo de energia é também chamado de aberto. Isso significa que a energia ela se dissipa, ou seja, ela se perde na forma de calor em todas as etapas de transferência. Por esse motivo, a energia disponível para o elo seguinte da cadeia alimentar é sempre menor. Além disso, para que ocorra a manutenção do ecossistema, a gente depende dessa entrada contínua de energia solar. E algo muito importante que você não deve esquecer é que o Sol é a nossa fonte primária de energia. As pirâmides ecológicas consistem em um conjunto formado por outras pirâmides. As pirâmides de número, pirâmide de biomassa e pirâmides de energia. Essas pirâmides representam os níveis tróficos de um ecossistema e trazem informações sobre a quantidade de indivíduos. Eu gostaria de lembrá-los o que é o nível trófico. Nível trófico é a posição que o organismo ocupa em uma cadeia alimentar. Não se esqueça. A primeira pirâmide é a pirâmide de números, onde cada retângulo representa o número de indivíduos em cada nível da cadeia trófica. Na maioria dos casos, esse número ele diminui conforme se afasta da base da pirâmide. Por exemplo, se vocês compararem o exemplo A, da figura 2A, e a figura 2B, vocês veem que a figura 2A ela tem realmente o aspecto de uma pirâmide, né? Parece sim uma pirâmide, enquanto a B não. Isso se dá normalmente em situações onde um dos organismos, ou seja, o organismo produtor, ele é parasitado por um outro organismo. Por isso, essas pirâmides ficam com uma conformação diferente do que nós temos a ideia, né, do que seja uma pirâmide. O segundo tipo de pirâmide são as pirâmides de biomassa. Elas representam uma quantidade de matéria viva produzida em um ecossistema ou em um nível trófico, e ela pode ser medida em grama, quilograma ou tonelada por unidade de superfície ou por volume. Geralmente, as pirâmides de biomassa têm a base mais larga e os níveis superiores progressivamente menores, ou seja, vão diminuindo. No entanto, quando os produtores têm pouca biomassa, como o fitoplâncton, mas crescem e se reproduzem muito rapidamente, os níveis tróficos iniciais da pirâmide de biomassa eles ficam invertidos, como vocês podem ver aqui nesse exemplo da figura 3b.
Nós vamos conhecer agora a pirâmide de energia. Veja aqui um exemplo na figura 4. As pirâmides de energia, elas representam a quantidade de energia química disponível em cada nível trófico de uma cadeia alimentar. Então, quando você olha para essa pirâmide aqui da figura 4, você vê que cada degrau ele possui um tamanho diferente e que a base dessa pirâmide ela é maior do que o ápice. Então, isso quer dizer para nós que a base, ou seja, os produtores, eles possuem maior energia do que um consumidor terciário. A maior quantidade de energia sempre está associada aos organismos produtores e, portanto, as pirâmides de energia nunca podem ser invertidas. Isso quer dizer que a base ela sempre será maior do que o ápice. Essa pirâmide ela também nos mostra uma coisa, que o fluxo de energia ele é unidirecional. Ele vai dos produtores ao consumidor primário, secundário e terciário, ou seja, a energia ela não volta, ela vai fluindo. Outra coisa importante é que 10% da energia está disponível para o elo seguinte. Os organismos, por natureza, eles perdem energia, como a gente viu anteriormente, né, por meio da respiração celular e por outros meios também. Então, o produtor só vai disponibilizar para o consumidor primário 10% dessa energia que ele possuía, assim como o consumidor primário vai disponibilizar para o consumidor secundário apenas 10% da energia, e assim sucessivamente. É importante que vocês aprendam o conceito de produtividade dos ecossistemas. Produtividade é a quantidade de matéria orgânica produzida em um determinado tempo. Nós podemos classificar a produtividade em produtividade primária e produtividade secundária. Produtividade primária consiste na quantidade de matéria orgânica gerada pelos produtores, ou seja, pelas plantas e pelas algas. Produtividade secundária consiste na quantidade de matéria orgânica incorporada pelos consumidores primários. É quando um organismo, um animal, por exemplo, se alimenta de uma planta e parte daquela planta, né, daquele alimento, fica incorporado ao seu próprio organismo. A produtividade primária e produtividade secundária também podem ser divididas em dois tipos de produtividades, quais sejam produtividade bruta e produtividade líquida. A produtividade bruta consiste no total de matéria orgânica acumulada, enquanto que a produtividade líquida consiste no total de matéria orgânica acumulada, descontando os gastos energéticos, ou seja, aquilo que o organismo perdeu por meio da respiração celular. Quando qualquer organismo respira, o ato de respirar faz com que o organismo ele perca essa energia. Então, recapitulando, a produtividade bruta fala sobre a matéria orgânica acumulada. Produtividade líquida, matéria orgânica acumulada, descontando-se os gastos energéticos por meio da respiração celular. Então, queridos e queridas alunas, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido como ocorre esse fluxo de energia dentro dos ecossistemas. Procurem também o material de vocês, o livro didático, outras fontes como a internet, sites confiáveis, para que vocês possam construir esse conhecimento, tá bom? Nós nos encontramos na próxima aula. Bons estudos a todos e todas!